Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe nesta hora de culto e de adoração a Ele com a sua graça maravilhosa. Vamos orar a Deus? Senhor Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia que nos deste. E agora, Senhor Deus, nesta noite, a oportunidade que temos de te cultuar, expressando assim a nossa alegria, o nosso contentamento, ó Deus, pelo teu imensurável amor para com a nossa vida em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Pai, sempre, e abençoe as nossas vidas para esse momento de culto. Abençoe-nos, ó Pai, para que esse culto seja recebido pelo Senhor como um aroma suave, não por causa de nossas vidas, mas por causa do sacrifício do teu Filho, que conquistou méritos para nós podermos ser aceitos pelo Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 22, do verso 54 ao 62. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É digno de nota que Pedro só reconheceu seu pecado no momento em que Jesus olhou para ele. E ele então se lembrou da palavra de Jesus para com ele. Se nós também olharmos para a vida de Adão, quando Adão pecou, nós vamos ver que ele só reconheceu o seu pecado quando Deus foi ter com ele e falou a sua palavra que havia dito antes da queda. Igualmente, Davi disse: pequei, quando Natã abordou o seu pecado. Nós somos duros de coração, nós somos tardios em reconhecer os nossos pecados. Vamos curvar as nossas cabeças nesse instante, vamos examinar o nosso coração, vamos orar silenciosamente por algum momento. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez oramos a Ti, reconhecendo que muitas vezes temos sido duros e tardios de coração para reconhecer os nossos pecados, aquilo que nos separa do Senhor. Não somos felizes sem o Senhor. As coisas, ó Deus, não caminham de acordo com o que nós precisamos para a nossa felicidade e, sobretudo, para a glorificação do Teu nome. Perdoa, Senhor Deus, as nossas iniquidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler também o Salmo de número 51, do verso 13 ao verso de número 17. Salmo 51, 13 a 17.
O salmista diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases de sacrifício, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi, depois de confessar o seu pecado a Deus, ele queria agradar a Deus, alegrar a Deus. E ele sabia que não se alegrava a Deus com coisas materiais, mas sim com sentimentos puros de sua alma para com Deus, reconhecendo a grandeza do amor de Deus no seu perdão, reconhecendo a preciosidade desse perdão na sua vida para restabelecer a sua comunhão com Deus. Então agora ele se apresenta com o coração contrito, com o coração quebrantado, e ele sabe que é isto que agrada a Deus. Vamos louvá-lo desta forma, com este coração. Vamos cantar nesse instante o hino de número 11, hino de número 11, e depois teremos alguns cânticos. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação.
ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos ter agora o momento de edificação das nossas almas com a palavra de Deus. A Débora vai estar dando o estudo para nós neste momento. Boa noite, irmãos. Hoje nós
Vamos ter um estudo da Palavra do Senhor, baseado neste livrinho que a gente já viu um estudo sobre ele, que foi o estudo sobre a Palavra de Deus. A lição 6, né? Tá até caindo os pedaços de tudo que a gente usa. A lição 6, que é a Bíblia, luz e vida para os nossos dias. E hoje nós vamos ver a lição 7, a lição seguinte, que fala sobre a obediência, o segredo do sucesso na vida cristã. A gente hoje em dia tá muito no YouTube, tá essa questão, o segredo do sucesso, clique aqui depois dessa propaganda, nesse ícone azul, e você vai ter tantas videoaulas totalmente online, totalmente grátis, e você vai saber o segredo do sucesso. Bom, hoje a gente vai falar sobre o segredo do sucesso da vida cristã, totalmente online, totalmente grátis, mas você não precisa clicar em nada, e tendo uma Bíblia na sua casa, lendo, buscando a Deus com orientação do Espírito, você pode conseguir esse segredo também. Mas hoje a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre a obediência. É interessante porque a gente quer o segredo do sucesso, mas geralmente a gente não quer a obediência. Só que uma coisa está atrelada à outra. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Antes, para nós começarmos, vamos ler o Salmo de número 81. Salmo de número 81. Este salmo tem por título Exaltação a louvor e obediência. Olha só. É uma exaltação a louvor e obediência, exaltando a obediência. Vamos lá? Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso. As suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. No recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então, esse salmo, né, é um salmo de Asaf. Este salmo ele está falando sobre o que Deus fez para o povo do Egito
como libertou, o povo clamou, o povo se humilhou e Deus misericordiosamente e miraculosamente libertou o povo de Israel. Mas o povo de Israel rapidamente se afastou de Deus, se prostrou diante de outros ídolos, o desobedeceu. E aí Deus entregou. Essa é uma coisa terrível para todas as pessoas. É quando Deus nos entrega a sua teimosia, a sua paixão, como diz lá em Romanos. E Deus nos entregou. Mas ele ainda diz, olha, se o meu povo me escutar, eu vou dar do mais fino trigo. Eu vou saciar com o mel que escorre da rocha. É um clamor de Deus agora, para que o povo o obedeça. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a obediência e sobre esse segredo do sucesso na vida cristã. Bom, como aqueles que já acompanharam o primeiro estudo desse livrinho, ele é feito com perguntas e aí os textos bíblicos nos dão a resposta. Então a primeira pergunta é o seguinte: depois de haver nascido na família de Deus, que tipo de filho você deve ser? Então você já foi convertido pelo Espírito, lavado pelo sangue de Cristo, crê no sacrifício remidor que paga os seus pecados. E agora? Que tipo de filho você deve ser? Né? E 1 Pedro 1,14 nos fala, vamos ler? Diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Olha só, agora nós somos chamados filhos de Deus e aqui a palavra nos chama também de filhos da obediência. Então nós somos chamados para sermos filhos obedientes. E o filho obediente é aquele filho que não fica mais preso no passado, não fica mais se amoldando às paixões antigas. O meu avô Francisco, o pai da minha mãe, ele gosta de citar aquele versículo que fala e não vos conformeis com o presente século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. E ele diz assim, que esse versículo diz pra gente não tomar a forma da forma do mundo. Ele sempre fala isso. E é verdade, porque o mundo ele tem uma forma, um padrão, né? Apesar de que eles dizem que não existe padrão, que não existe nada que direcione as suas escolhas, mas eles têm um padrão, todos têm um padrão, e o padrão deles é a maldade. O padrão deles, a forma deles é a forma criada pelo príncipe deles, pelo príncipe do mundo, que é o príncipe das trevas. Então agora a gente não vai mais viver de acordo com aquela forma. Aquilo lá a gente não encaixa mais ali. A gente tem que agora buscar a forma de Deus, que é Cristo. Cristo é a forma que devemos seguir. E como filhos da obediência, agora a gente tem que não viver mais daquela maneira, quando a gente vivia naquela ignorância, porque agora a gente tem o conhecimento. O Espírito nos abriu os olhos. O Espírito nos mostra agora. Então agora nós devemos, como filhos da obediência, ter agora um novo modelo, que é Cristo. Pergunta de número 2. Depois de haver crido em Cristo Jesus, como você pode provar que ama a Deus? Tá? Não é que agora você vai, a partir de agora eu vou amar a Deus. Não. Primeiro,
A palavra fala que Ele nos amou primeiro, certo? Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos salvou. E agora, como filhos amados por Deus, como que a gente vai demonstrar esse amor, provar esse amor, não só para as pessoas, tá? Mas provar esse amor para Deus, porque quando a gente ama alguém, a gente quer retribuir em amor, né? E como que a gente vai fazer isso? Vamos abrir em João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, certo? Então, a primeira coisa, se a gente ama a Deus, a gente guarda os mandamentos. E guardar os mandamentos aqui, irmãos, não é simplesmente você decorar. Vou decorar os 10 mandamentos, né? Como, por exemplo, no judaísmo, eles têm muitos mais, tem 600 e poucos mandamentos lá, e eles decoram, criancinha pequenininha, sabe? Então, guardar não é só simplesmente decorar. Decorar é importante, mas o guardar aqui é viver. Viver aquilo que Deus mandou. Como é que eu vou viver esses mandamentos se eu nem os conheço? O que Deus quer sobre meu relacionamento entre pai e mãe, filhos, cônjuges, trabalhador? Como é que Ele quer que eu reaja no WhatsApp, por exemplo? Se a Bíblia nem fala de WhatsApp. Como eu vou obedecer? É lendo a palavra. Porque Ele fala sobre relacionamento, como é que a gente deve se relacionar com as pessoas. A palavra de Deus nos instrui. E o WhatsApp é simplesmente um relacionamento. Só mudou uma tecnologia, mas o relacionamento é o mesmo, certo? Então tá lá. Se você quer saber como se relacionar ao WhatsApp, tá na Bíblia. Não explicitamente, mas falando sobre o relacionamento. E ele fala mais aqui no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa gloriosa. Isso é um sucesso na vida cristã. É você ter o amor do Pai. É Deus estar contente com você. Ele fala assim, igual ele falou para Satanás sobre você viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro. Você viu meu servo fulano? Na igreja do Morro do Algodão? Tem alegria com ele. E Jesus vem e se manifesta. Isso é sucesso na vida cristã. Eu acho que tem mais pra frente que eu falaria sobre isso, mas eu vou falar já agora. Eu acho incrível na Bíblia dois personagens, eu não sei se tem mais, mas tem 2 personagens que eu já li que Deus chama de amigo. Amigo. É Moisés e Abraão. Moisés e Abraão, Deus os chama de amigo. Cada um tem uma nomenclatura, né? Davi é o amado, mas amigo de Deus. E aqui ele fala, olha, se você você tem os meus mandamentos. Para você ter, você tem que conhecer. Você tem os meus mandamentos e os guarda. E os guarda aqui é o cumprir, e cumpre. Esse é o que me ama. Então você está provando para Deus, você está mostrando para Deus, eu amo o Senhor, porque eu tenho os seus mandamentos e eu os guardo. E aquele que me ama será amado por meu Pai, vai ser amado por Deus. Aquele que ama Jesus será amado por Deus.
E eu também, e Jesus também vai te amar e vai se manifestar. Então, segredos para o sucesso na vida cristã. Temos também João 15, verso 10 e verso 14. João 15, 10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A gente vai estar fazendo como Cristo. Que Cristo, Ele guarda os mandamentos do Pai, o tempo todo que Ele esteve aqui, Ele guardou os mandamentos do Pai e permaneceu no seu amor. E isso é estendido para nós, é uma graça que é estendida a nós quando nós permanecemos, quando nós guardamos os mandamentos, nós permanecemos no amor de Deus. E o verso 14, aqui do 15, né? Vós sois meus amigos, era aqui que eu ia falar isso. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. É um amor amigo. É um amor para todas as horas. É um amor que se compadece de você nos seus momentos tristes. E é um amor que se exalta de júbilo com a sua alegria. Não é um amor qualquer. É um amor amigo de uma pessoa que nunca vai te abandonar, que nunca vai falhar com você, que nunca vai te decepcionar. É um amor da pessoa mais poderosa que existe sobre a face de qualquer lugar que possa existir. É um amor amigo de Deus, né? Como eu falei, eu acho incrível esses dois que Deus chama de amigo, que é Abraão e Moisés. Bom, pergunta de número 3. Existe alguma coisa que agrada a Deus mais do que a obediência? Tem alguma coisa que eu posso fazer que... Tá, a gente tá falando da obediência, mas tem alguma coisa que agrada mais a Deus do que a obediência? Vamos ver 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor do que a gordura de carneiros. A coisa que mais agrada a Deus é a obediência. É um coração compungido e contrito, sincero, obediente a Ele. É isso que agrada a Deus. Às vezes a gente quer muita coisa, né? Vamos fazer um culto de agradecimento a Deus. E a gente faz bolo, enfeita igreja, paga dinheiro para convidar aí uma banda, né? Grandes pregadores. E tudo isso pode ser vão. Pode ser só para os nossos olhos, porque para Deus não chega como um aroma agradável, né? Ali Samuel estava dando uma dura em Saul, porque Saul estava sacrificando e não era para ele fazer isso, era desobedecer. Deus, ele era lei o sacrifício. Deus exigia o sacrifício, mas da forma certa, com obediência, com um coração humilde. Com um coração humilde, Saul não ia sacrificar, ele ia esperar Samuel. Então, Deus, ele quer de nós que cumpramos a lei. Sim, obedientemente cumpramos a lei, com o coração compungido, contrito, obedientemente. Porque quando a gente faz sem a obediência, a gente faz para nós mesmos, faz para os outros verem. E isso não vale de nada. No altar de Deus, isso vai ser queimado como palha.
não vai servir de nada, é inútil. A gente vai ver mais um pouquinho mais à frente sobre isso. Então não há nada que agrade mais a Deus do que um coração sincero, obediente a Ele, tá? Não adianta eu fazer uma torre de ouro, não faz a diferença é a obediência. Pergunta de número 4. Qual é a relação entre a obediência e a oração? Olha só. 1 João 3:22. Existe uma relação entre obediência e oração? E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quando a gente guarda os mandamentos de Deus, quando a gente busca Deus, conhece, porque para eu guardar o que Deus quer, para eu fazer o que Deus quer, eu tenho que conhecer Ele. Vamos dizer que você vai fazer um bolo, eu vou fazer um bolo para o aniversário da Ana Flávia. Aí eu vou e faço na Flávia da Rafaela, né? E do Márcio. Aí eu faço um bolo de banana. Irmãos, se vocês não sabem, não façam bolo de banana para Ana Flávia. Ela não vai comer. Ela não gosta de banana. Como que eu vou obedecer a Deus, agradar a Deus, se eu não o conheço? Então, quando eu conheço a Deus, eu busco esse conhecimento, busco obedecer a Ele, Deus se agrada. E aí, quando eu vou pedir, eu já sei. Eu vou falar, não vou pedir isso aqui que eu sei que Deus não gosta, que eu sei que Deus não quer. Entende? É uma relação tão justa, é uma engrenagem que funciona tão bem. Então, aqui está escrito, olha, a gente recebe porque a gente guarda. Aquilo que pedimos, recebemos porque guardamos seus mandamentos. Certo? E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Por quê? Estamos no caminho certinho. Esse é o caminho que ele traçou. Então eu já sei o que ele quer, já tenho uma ideia do que ele quer para a minha vida. Então eu vou pedir certo e vou receber. Né? Essa é a relação que nós temos sobre obediência e oração. Pergunta de número 5. Que atitude você deve manter quando a total obediência à palavra de Deus implica em perseguição e sofrimento? Então, que atitude você deve ter quando, se eu obedecer a Deus, eu vou ter perseguição e eu vou ter sofrimento? Qual atitude eu devo ter? Vamos lá, Hebreus 12, 2 e 3. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então, aqui o escritor está nos levando a olhar para Cristo. Cristo, ele estava no céu com o Pai, naquela unidade perfeita, por toda a eternidade. E ele trocou isso, essa alegria, ele trocou para vir à terra e sofreu por nós. Então a gente deve estar sempre com isso em mente. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Ele é o autor, ele que fez a fé em você, ele que consuma a fé em você. Certo? E aí ele trocou essa glória pela cruz, pelo sofrimento, para que você fosse salvo. Então, quando você falar, olha, se eu obedecer a Cristo, eu vou sofrer, Cristo sofreu ainda mais por mim.
Cristo trocou uma vida confortável, podemos dizer assim, muito mais que confortável, para poder vir à Terra e sofrer e se encarnar e estar agora encarnado para sempre por amor a mim, né? Para que não vos desmaieis nas vossas almas. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a obedecer aos homens. O que aconteceu aqui com Pedro e os apóstolos? Eles estavam pregando, eles foram presos, foram ameaçados de que eles não poderiam falar mais de Cristo ali. Não era para cala a boca e vaza, era isso que eles mandaram, né? E aí eles responderam dessa forma: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí o que aconteceu? Ah, tá bom, então tá, tchau. Não, não foi assim. Eles foram açoitados, de novo ameaçados, sofreram pra caramba, aí soltaram eles. O que eles fizeram? Foram de casa em casa, foram nas sinagogas pregando o Evangelho. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando chegar um momento, às vezes não é um momento que você vai levar chibatada, mas você vai levar uma cara feia, você vai levar uma zombaria, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá? Pergunta de número 6. Quanto tempo se deve esperar para obedecer? Salmo 119, 60. Aí tem umas perguntas que parecem meio óbvia a resposta, né? Mas a resposta pode ser óbvia, a nossa atitude nem sempre é, tá? Salmo 119, verso 60, diz assim: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Guardar. Aqui esse guardar não é simplesmente como a gente viu, decorar, aprender, mas é um guardar para cumprir, é um guardar para viver. Porque senão, tem gente aí que sabe a Bíblia de cor, mas não vive. Então, e essas coisas todas maravilhosas vai receber? Não. O diabo cita a Bíblia de cor e ele vai receber todas as glórias e as maravilhas que a Bíblia tem, o amor do Pai? Não. É guardar para receber. Apresso-me, ou seja, não tem que esperar nada, né? Devemos cumprir e obedecer de pronto. Pergunta de número 7. Que atitude acompanha a verdadeira obediência? Vamos citar uma atitude, tá? Que acompanha a verdadeira obediência. Porque se a gente for falar sobre obediência, a gente né, tem muito o que se falar. Então a gente deu uma resumida aqui. Que atitude acompanha a verdadeira obediência? Efésios 6:6. Nos diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então uma atitude aqui que nós podemos destacar é de coração, sinceridade, com amor. É assim que nós devemos ter a nossa obediência acompanhada, né? Não fazer simplesmente por fazer. Quando a gente faz simplesmente por fazer, a gente está obedecendo. Mas isso agrada o coração de Deus? Como a gente viu, ele é coração compungido e contrito, sinceridade, fazer de coração, tá? Isso deve sempre acompanhar a nossa obediência. Pergunta de número 8. Qual é uma das provas de que conhecemos a Deus? Essa é importantíssima. 1 João 2,4. Qual não é importantíssima, né? 1 João
2:4. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, uma das provas de que nós conhecemos a Deus, e novamente esse conhecer não é só um conhecer intelectual, tá? Porque tem muita gente que conhece muito mais a Bíblia do que muitos cristãos aí. Não que o conhecimento é algo mal, de forma alguma, a gente sempre tem que buscar o conhecimento, mas o conhecimento somente pelo conhecimento, ele é vazio. Agora, aquele que conhece e não guarda, e aí a gente pode ver, esse guardar não é só decorar, não é só você saber, tá? É obedecer, é viver. Então aquele que conhece e não guarda é mentiroso e não está com a verdade, não conhece a Deus. Então, para a gente provar que conhece a Deus, a gente precisa obedecer. É interessante porque uma pessoa que ela é cristã, ela se diz cristã e é uma pessoa obediente a Deus, todo mundo reconhece que é um crente. Agora, aquela que diz que é cristã, mas não obedece a Deus, as pessoas falam assim, aquilo não é crente não. Se aquilo for crente, eu sou muito mais. É assim que as pessoas do mundo falam. E falam com toda a razão. Porque estão aqui falando de acordo, às vezes sem saber, mas estão falando de acordo com a palavra. É mentiroso. Não conhece a Deus. Conhecer a Deus é aquele viver de obediência. Certo? Então, às vezes é o nosso, às vezes não, isso é o nosso termômetro que a gente tem que ver. Eu conheço a Deus, eu sei muito, eu li as institutas, eu li o léxico do grego, eu sei muito da Bíblia, sei tudo da Bíblia. Mas e aí, pratica? Obedece? Essa é a grande diferença. Você pode conhecer bem pouco, mas obedecendo é um cristão. Pergunta de número 9. Se nós ouvimos a palavra, mas não praticamos, o que a gente faz? O que acontece? Tiago 1:22 nos diz, vamos lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente só ouve, quando a gente só lê, quando a gente tem um conhecimento só intelectual, quando o negócio está aqui só na mente, mas não está no coração, porque para estar na nossa prática, ele tem que passar para a nossa alma, né? O coração, né? Que é o centro dos nossos sentimentos, nossas emoções. Eu tenho que amar essa palavra que eu conheci. Então, quando eu só tenho conhecimento intelectual, mas é só isso, eu estou enganando a mim mesmo, que eu sou crente. É uma enganação. Eu vou chegar lá no dia do juízo final e vou falar, Senhor, Senhor, ele vai dizer, apartai-vos de mim. Você se enganou o tempo todo. Estava lá, e estava escrito, e você leu, e você não quis atender. Então, apartai-vos de mim. A gente, quando lê, quando ouve, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Você ouviu a palavra. Você amou essa palavra. Você está praticando, não está só ouvindo, recebendo, lendo. Não, você está praticando com amor, com fidelidade, com gratidão. Você está vivendo a palavra em gratidão a Deus. Você não está se enganando. No dia, vai falar Senhor, Senhor, e ele fala, vinde benditos do meu Pai. Benditos do meu Pai. Mas isso é muito importante. Aquele que não obedece está
se enganando. Então tudo isso é um termômetro para a gente não viver enganado, para os nossos olhos serem abertos. E quais são as bênçãos que recebemos por meio da obediência? Vamos deixar isso para o final, né? A 10ª pergunta. Êxodo 19:5 vai nos dizer: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Seremos propriedade de Deus. Olha que bênção, olha que vitória. De todo mundo, milhares e milhares e milhares e bilhões de pessoas, você é propriedade de Deus. Tem algo que você ama? Tem alguém que você ama? Tem alguém que você gostaria de pegar, abraçar, segurar e falar assim: não quero que nada de mal te aconteça, eu te amo. É isso que nós somos. E ele deixa bem claro: se ouvirdes, diligentemente ouvirdes, e guardardes a minha aliança. Novamente, guardar para cumprir, para obedecer. Isaías 1:19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus vai te dar o melhor. Às vezes, em meio às dificuldades, em meio a um momento difícil, porque isso Deus não nos isenta de passar, mas nós teremos a companhia dele, que é o melhor. Que isso, quem não tem, pode estar num palacete, não tem o melhor. Isaías 48:18. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Já viu que lindo que é um rio, um lago assim tranquilo? Que paisagem maravilhosa, paisagem de paz. Deus compara essa paz e a justiça como as ondas do mar, altas, fortes, uma justiça forte para aquele que obedece. A gente passa por tribulações, sim, mas com ele nós temos essa segurança, porque a justiça, ela não tarda e não falha. A justiça de Deus não tarda e não falha. Ela chega no momento certo, no momento que tem que chegar. E, por fim, João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis em meu amor, e assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Fechar com este versículo que fala sobre permanecer nos mandamentos e no amor do Pai. Tem coisa mais maravilhosa, tem coisa mais vitoriosa do que você estar no amor do Pai. O Pai não te entregar as suas vontades tolas, não. Ela quer essa vontade é tola, essa vontade vai fazer mal, não vou dar. Porque eu a amo, porque eu o amo e vou guardar, não vou dar isso, mas vou dar uma outra coisa, e essa outra coisa vai alegrar o seu coração, e essa outra coisa vai confortar o seu coração, e essa outra coisa vai fazer com que ele, com que ela cresça espiritualmente, me ame mais, me obedeça mais e seja cada vez mais uma pessoa de paz, de alegria, de poder confortar os outros. É isso que Deus quer. É essa a vitória espiritual,
que a obediência nos dá. Muito mais do que carros, status, intelectualidade, é muito mais do que isso. Essas coisas podem vir, são boas. Quando não nos dominam, são muito boas. Mas não existe nada melhor do que o amor do Pai. Deus nos abençoe e assim sejamos sempre obedientes à sua palavra. Amém. Vamos cantar, após esse estudo, o hino de número 284. Prestemos atenção na mensagem da letra deste hino. Hino de número 284. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Se pois há caminhos que nunca segui, uma voz a chamar-me eu ouvi. Direi, meu Senhor, confiado em Ti, estou pronto ao Teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu dever buscar. Senhor, se a Tua presença real meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem bem firme e leal. Estou pronto a cumprir Teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Um canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De Ti meu sustento só dependerá, e de tudo me has de prover. A Tua vontade a minha será. Estou pronto a voltar-te, meu ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor,
pronto a obedecer. Amém. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai Celeste, te louvamos porque o Senhor vem para abençoar a nossa vida com o teu perdão. O Senhor vem para restabelecer, ó Deus, a nossa vida do pecado, para estar na tua presença, para estar te louvando, para estar te servindo. E, ó Deus, o Senhor requer de nós obediência. Quando obedecemos o Senhor, tudo vai bem na nossa vida. Ó Deus, o Senhor não está querendo obediência simplesmente porque o Senhor é digno de toda a nossa obediência, mas porque o Senhor quer nos fazer feliz. E nós te agradecemos por isto. Muito obrigado. E agora, irmãos, que a graça do Senhor nosso Deus, o seu amor e as consolações santificadoras do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo repouse sobre os irmãos e sobre todos aqueles que amam o Senhor Jesus de coração. Em Cristo nós oramos. Amém. Uma boa semana a todos, uma boa noite. Deus continue amparando a cada um de nós sempre. Em Cristo Jesus. Amém.